Irmãos, nós estamos pregando aqui na Graça Eterna o livro de Samuel, livro maravilhoso, apaixonante. Tenho certeza que nós vamos rir e vamos ter momentos que nós vamos chorar e outros momentos que nós vamos nos alegrar. E hoje nós vamos meditar na oração de Ana. A oração de Ana que se transformou num cântico, lá em 1 Samuel, capítulo de número 2. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 1. Quem já abre para mim? A oração de Ana. Alguns chamam de o cântico de Ana. Não, o tema da pregação é Deus, meu bem maior. Amém? Deus, o meu bem maior. 1 Samuel capítulo 2. Ajude a nossa querida irmã ali, está procurando. Nós vamos ver do versículo 1 até o 8. Quantos de vocês sabem que a igreja tem um canal no YouTube? Então, irmãos, assistam, se inscrevam, coloquem o sininho lá para tocar, compartilhe com pessoas. São mensagens poderosas de Deus para a nossa vida. Amém? Podemos ler? Amém. Eu quero nesse momento a atenção total de vocês, de todos os membros da igreja aqui durante a pregação. Evite não conversar, porque senão tira o pregador do foco, tá bom, gente? Então, o recado está dado. Vamos ler a palavra. Então Ana orou assim: o meu coração exulta no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Ninguém é santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e não há rocha como o nosso Deus. Não multipliquem palavras de orgulho, que não saiam palavras arrogantes da boca de vocês. Porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e Ele pesa na sua balança todos os feitos das pessoas. O arco dos fortes é quebrado, porém os fracos são revestidos de força. Verso 5: os que antes estavam fartos, hoje trabalham pela comida, mas os que andavam famintos não têm mais fome. Até a mulher estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perdeu o vigor. O Senhor é quem tira a vida e quem a dá. Ele faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, como foi testemunhado aqui hoje à noite. Humilha e também exalta. Aleluia. Você foi exaltado, irmão. O homem tentou te humilhar, mas Deus te exaltou. Então é esse versículo aqui. Uns ele humilha, outro ele exalta. Levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo, para o fazer assentar ao lado de príncipes, para fazer herdar o trono de glória. Amém. Até aí só. Glória a Deus. Você pode curvar sua cabeça por um momento e podemos pedir a Deus que Ele venha falar no nosso coração. Pai, eu peço nessa noite, Deus, nós estamos aqui na Graça Eterna, comprometidos com a sua palavra, em pregar
em exaltar Cristo, em exaltar a tua obra, em exaltar, ó Deus, aquilo que o Senhor é, os teus atributos. Então, Deus, nessa noite, fala conosco, Senhor, através da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, esse louvor que Ana escreveu, essa oração de Ana no capítulo 2 de Samuel, que é o que nós acabamos de ler, claramente é uma expressão de alegria. O coração dessa mulher está explodindo de alegria, porque Deus respondeu a sua oração. É tão bom quando Deus responde a nossa oração. Fala a verdade, irmãos. Quando você ora, quando você pede, quando você clama e Deus responde a sua oração. Eu acredito que não existe um crente, presta atenção no que eu vou te falar. Eu não creio que Deus vai dizer sim para todos os meus pedidos. Presta atenção. Eu não creio que Deus vai dizer sempre sim para tudo que eu quero, né? Senão Ele vai fazer de mim um filho mimado. Mas é impossível na vida de um crente ele não ter testemunho de algo que Deus fez por ele. Você entendeu? Deus não diz sim em tudo, mas eu tenho muitas histórias do sim e de resposta de oração que Deus fez. Quem pode confirmar isso que eu estou dizendo? Que você tem testemunhos de Deus já na sua vida, de milagres, de intervenções de Deus, de transformação, de coisas que nós vivemos da parte de Deus. Agora, preste atenção numa outra coisa. Se você prestar atenção nesse capítulo que nós lemos, Ana, o coração dela não está se regozijando, não está se alegrando, simplesmente ou pelo fato de Deus ter dado a ela Samuel. Foi uma bênção. A mulher era estéril, era vítima do preconceito, era vítima da chacota da outra, da Penina. Com certeza o coração dela está alegre pelo presente que Deus deu. Mas você vai perceber uma coisa nesse capítulo, que ela não está somente se regozijando por Samuel, mas o seu coração está alegre em Deus. Quer dizer, ela não está alegre apenas por causa da bênção que ela recebeu, mas principalmente por causa do doador, que é Deus. Existe uma diferença. Irmãos, quando nós nos alegramos mais na bênção do que no abençoador, a bênção se transforma em um ídolo na nossa vida. Todo favor de Deus, tudo que Deus vier fazer na sua vida, é motivo de você se alegrar, sim. Mas a pessoa e quem você mais deve se alegrar na sua vida é Deus. Deus tem que ser o motivo da sua alegria. Amém? Deus tem que ser a razão maior de você estar feliz. Eu louvo a Deus, Deus me abençoou com um trabalho. O meu trabalho dá para suprir as minhas necessidades, eu não ganho mal. Eu louvo a Deus pelo trabalho que eu tenho, mas Deus ainda é mais importante do que as cifras. Deus é a razão da minha alegria. Como nós cantamos aqui hoje à noite, se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus, né? Aí o louvor diz lá: não te adoro por aquilo que o Senhor faz ou fez, mas eu te adoro por aquilo que você é. Esse é o ponto de diferença na vida dessa mulher aqui. Porque eu aprendi a te adorar por aquilo que tu és, o louvor diz. Porque infelizmente muitas pessoas transformam
as bênçãos de Deus no seu ídolo. É muito triste isso. Hoje nós nos alegramos com a bênção do nosso irmão. Claro, nós vamos nos alegrar. O testemunho dele foi para isso, para encorajar, rir, né? Sorrir com os que sorriem, se alegrar com os que se alegram. A gente fica feliz, mas a gente nunca pode amar mais a bênção do que o abençoador. Senão aquilo que deveria ser uma bênção se transforma num ídolo. Isso pode ser namorado, isso pode ser esposo, isso pode ser um emprego, pode ser qualquer coisa. A razão primeira da sua vida tem que ser o seu amor a Deus. Essa é a motivação primeira. E outra coisa que a gente já, ainda na introdução da nossa pregação aqui, existe uma outra coisa muito interessante também. Ana chorou muito. E ali na presença de Deus ela derramou o coração dela. E isso é uma coisa que as pessoas do mundo não conseguem entender. Como é que nós cristãos conseguimos nos alegrar nas adversidades? A Bíblia diz: regozijai-vos aonde? No Senhor. Sabe onde que Paulo escreveu isso? Ele escreveu isso na carta aos Filipenses. Regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. E sabe onde que Paulo escreveu isso? Onde que ele estava, irmãos? Ele estava no hotel, num quarto de hotel 5 estrelas. Onde que ele estava? Ele estava numa cadeia, ele estava numa masmorra. Ele estava num buraco que colocaram ele ali. E ali dentro ele escreveu as cartas da prisão. E uma das cartas que Paulo escreve é a carta aos Filipenses, aonde ele mais diz: eu aprendi a me alegrar, eu aprendi a estar feliz, contente em todos os momentos, seja na alegria, seja na tristeza, seja na dor, seja em todas as coisas, porque eu posso todas as coisas aonde? Em mim mesmo. Eu posso aonde? Em Cristo, naquele que me fortalece. Você hoje pode dizer: eu posso, pastor, todas as coisas em Cristo que me fortalece. Eu posso, pastor, eu posso passar por essa tribulação, eu posso todas as coisas. Mas o mundo, eles não conseguem entender como que o louvor e o sacrifício, porque são duas coisas contrárias, né? São, que a gente fala, antagônico, né? São duas coisas contrárias: dor, sacrifício e louvor. Mas a fé cristã, ela concilia o sacrifício e o louvor. Eu quero dar exemplos para vocês. Ana é um dos exemplos. Jesus subiu para o Monte das Oliveiras e ele sabia que dentro de poucas horas os romanos iriam levá-lo para apanhar, para ser preso. E a Bíblia diz no Evangelho de Mateus que um pouquinho antes de Jesus ir para o Monte das Oliveiras, lá para o jardim, onde ele chorou gotas de sangue, lá onde ele suou gotas de sangue, a Bíblia diz que ele e os discípulos cantaram cânticos. O sofrimento e o louvor na vida do cristão são conciliáveis, são duas realidades que caminham junto. Por isso que a Bíblia diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Amém? Dói, mas a gente consegue tirar alegria da onde não tem. Deus nos capacita. Paulo e Silas foram presos lá em Filipos, tomaram uma surra, foram presos na madeira lá, no toco, as costas toda dilacerada, e a Bíblia diz que por volta da meia-noite os presos ouviam Paulo e Silas orando, aleluia, e glorificando o nome do Senhor. Como é que pode esses dois homens que acabaram
de apanhar, eles estão com dor, o corpo está dolorido, mas o cristão aprende que tudo nós podemos naquele que nos fortalece. A nossa fé abraça o sacrifício, a dor, a renúncia e ao mesmo tempo a alegria. Aleluia. E esse texto que nós escolhemos aqui para pregar nessa noite está repleto de declarações a respeito de Deus, que vai te ajudar a você conseguir sorrir na tristeza e se alegrar nas dificuldades da sua vida. Talvez hoje você diga assim: pastor, eu não tenho muitas razões hoje para louvar a Deus. Pastor, vamos jogar aberto aqui, vamos ser sinceros. Eu não tenho muitas razões para viver alegria. Mas se você prestar atenção nessa oração de Ana, tem algumas coisas que Deus quer compartilhar ao seu coração aqui, como eu já estou falando aqui desde o começo da pregação, que vai te encorajar na sua caminhada espiritual e que vai te ajudar nos momentos difíceis da sua vida. Amém? Vamos ver aqui, a primeira coisa que a gente percebe nesse cântico, nessa oração de Ana, é que a Ana, ela reconhece aqui nesse texto, nessas palavras, que a graça de Deus vem sobre todos aqueles que não merecem. É favor de Deus. O que Ana está querendo dizer através desse cântico? Ela está querendo engrandecer, exaltar a graça de Deus que vem para aquelas pessoas que não merecem. Olha aqui comigo no versículo 1. Ela diz: o meu coração exulta ao Senhor, a minha força está exaltada no Senhor. Por que Deus fez com ela? Versículo 4, na parte B diz: o arco dos fortes é quebrado, porém os fracos são revestidos de força. Ela disse: eu posso dizer que Deus deu graça para os fracos. Os fracos são revestidos de força. No versículo 6 ela fala: o Senhor é quem tira e quem dá. Ele faz descer a sepultura, mas Ele também faz subir. Aleluia. E no versículo 7 ela diz: o Senhor empobrece, mas Ele também enriquece. O Senhor humilha, mas Ele também exalta. O Senhor pega o homem do pó do monturo, lá do lixo, do lixão, e coloca ele assentado entre os príncipes do seu povo. Quem é que faz isso? Quem é que exalta o homem se não é Deus? Quando nós caímos no favor de Deus, eu creio nessa noite que há um Deus que Ele coloca sobre a sua vida ao favor dele. Tudo que você precisa é cair na mão do Deus vivo. Tudo que você precisa é estar no favor de Deus. E a Bíblia chama isso de graça. Ana está exaltando aqui o Deus de toda graça. O Deus de toda graça. Eu anotei algumas coisas essa semana aqui sobre graça. Graça se trata de um favor de Deus, muitas vezes numa circunstância, numa situação que nós não podemos fazer nada para mudar. Vou repetir: a graça é esse favor de Deus que Ele estende a nós quando nós nos encontramos numa situação onde nós não podemos mudar, onde nós não podemos fazer nada. Ana é uma mulher estéril. As circunstâncias dela não são favoráveis. As circunstâncias dela não são agradáveis. Mas existe um Deus que vai estender a mão, que vai tocar no ventre dessa mulher, que
que vai falar: eu quero que você gere vida no seu ventre. Eu quero. E quando Deus diz eu quero, a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. E a porta que Deus fecha, ninguém pode abrir. Quando Deus diz eu quero, o homem pode se estribuchar, a sociedade pode conspirar, as pessoas podem fazer o que quiser. Quando Deus quer colocar um homem no poder, quando Deus quer exaltar, quando Deus quer realizar algo, ninguém pode contra o braço forte do Senhor. Já dizia o Salmo: quem pode resistir o braço forte do Senhor? Você está aqui hoje à noite, e existe um braço forte, que é o braço do Senhor, que quer estar sobre a sua vida. Deus não está esperando que você conte apenas com a sua força. Deus sabe que você tem limitações. Deus sabe que nós estamos cercados de situações difíceis, mas como Paulo disse: eu posso todas as coisas em Cristo, que faz o quê? Que me fortalece. A graça dele vai te capacitar, a graça dele vai te ajudar. Outra definição de graça: a graça é uma disposição favorável, um sentimento de gentileza. A graça é uma disposição favorável. Deus decide dar o favor dele, de gente ou gentileza. Em especial, os irmãos estavam anotando aí, por isso que eu estou repetindo, na direção de alguém. Então a graça de Deus é uma disposição favorável, ou sentimento de gentileza, em especial na direção de alguém que é inferior, dependente ou indigno. Se você aceitar a vaga, você vai ser mandado embora. O maior oprimindo o inferior. Aí sabe o que Deus faz? Deus faz assim, Deus inverte. Quem está embaixo vai para cima, e quem está em cima vai para baixo. Amém? Então essa é a graça de Deus, é Deus se mostrando favorável àquele que é inferior, dependente ou indigno. Em termos de salvação, todos nós merecíamos o quê? O que a gente merece por natureza? O céu? Inferno. Todos nós, todos pecaram e todos estão separados da glória de Deus. Essa é a nossa sentença, e é o que nos é por direito. Só que Deus fala: não, mas ao invés de dar a desgraça, eu vou dar graça para eles. Eu vou mostrar a minha face favorável. Eu vou estender as minhas mãos. Eu vou estender o meu rosto. Aleluia! Eu vou inclinar os meus ouvidos à oração que se faz neste lugar. Eu vou abrir os meus ouvidos para ouvir o clamor desse povo. Eu vou ser favorável aos pedidos, ao clamor, ao choro do meu povo, porque o povo que se chama pelo meu nome, se ele se humilhar, se ele se aquebrantar, se ele se converter dos seus maus caminhos, eu virei com graça, sararei a sua terra. Deus vai curar, Deus vai fazer, porque Deus não resiste um coração quebrantado. Aleluia, glória a Deus. E entenda assim, irmãos, o que Deus fez na Ana, na vida de Ana, é apenas uma representação do que Deus
estava disposto a fazer na vida de Israel. Ana aqui é uma figura da própria nação de Israel que se encontrava espiritualmente estéril. A nação se encontrava espiritualmente longe de Deus, em total esterilidade espiritual. Por isso que ela vai falar dos inimigos de Deus. É muito maior do que a Penina. Essa oração dela aqui não é um revolte, ela não está revoltada. Aqui ela está profetizando que Deus é um Deus que visita a madre, que Deus é Deus que visita lugares estéreis, que Deus é o Deus que visita a nação, que Deus é o Deus que visita o Brasil, que Deus é o Deus que visita o seu povo, que Deus não está parado, mas Ele é um Deus que está trabalhando. Deus está trabalhando. Então Ana é um retrato da própria nação, que se encontrava em solidão, que se encontrava em esterilidade, e ela foi visitada por Deus, assim como Deus vai visitar Israel. Nós vamos caminhar pelas páginas do livro de Samuel. Deus deu um filho para Ana chamado Samuel, que vai ser considerado o último juiz sobre Israel e um profeta. Todas as palavras que esse homem disse, nenhuma delas caiu por terra, mas todas elas se cumpriram. 3 personagens são mais importantes no livro de Samuel: Samuel, Davi e Saul. Os próximos capítulos, mais para frente, quando entrarmos na parte de Saul, Davi, o primeiro livro de Samuel, o segundo Samuel, o foco, o palco, os personagens principais que vão ocupar na história de Israel vão ser esses 3 personagens: Samuel como sacerdote de Deus, Saul como rei, que foi pedido pelo povo e foi uma espécie de juízo, punição de Deus para a nação, que queria ter reis como os outros povos tinham, e Davi, que vai ser um homem segundo o coração de Deus. E você também pode ser o homem e a mulher segundo o coração de Deus. Aleluia. Então a gente nota aqui nessa oração de Ana que Deus é a fonte da sua alegria. Deus é o combustível de Ana. Deus é a razão de viver de Ana. Deus tem sido o seu combustível. Deus tem sido a razão da sua vida. Deus tem sido o seu tudo, ou tudo tem sido o seu Deus? Tem um texto de Isaías, eu vou ler rapidinho aqui para vocês, ainda falando da graça, a gente está falando da graça aqui, do favor de Deus. Isaías 57:15 diz assim, olha que palavra linda que Deus fala para Israel, uma palavra para os arrependidos, aqueles que estavam arrependidos na nação. Ele diz assim: porque assim diz o alto. Assim diz quem? O alto, o sublime. Assim diz o alto e o sublime, que habita a eternidade. É o próprio Deus aqui falando. E cujo nome é santo. Olha aqui a apresentação de Deus. Ele é o alto, ele é o sublime e ele é o santo. Ele diz assim: habito no alto e santo lugar. Olha que coisa linda. Deus habita num lugar inacessível, num lugar alto, perfeito, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, e para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Que coisa linda, hein? Deus, ele não é tão grande que ele não possa habitar no coração de uma pessoa humilde. Por isso, seja sempre uma pessoa humilde, tenha sempre um coração humilde,
esteja sempre um coração favorável. Irmãos, a humildade é o que precede o favor de Deus, sabia? Pessoa que é arrogante, pessoa que bate no peito, pessoa que se garante, que é autossuficiente, vai ter muito pouco da ajuda de Deus na vida, sabia? E Deus fala: você tem força, vai na tua força então. Tiago capítulo 4 versículo 6 diz assim: mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça a quem? Aos humildes. Seja uma pessoa humilde, que você vai ver Deus abrindo favores na sua vida. Deus resiste aos soberbos. Amém? O que Deus faz com os soberbos? Sabe o que é resistir? Deus impede. Deus cria uma parede e a pessoa não consegue romper. Mas Ele diz que Ele dá graça. Ana se humilhou diante de Deus. E agora ela está vendo o favor de Deus. Segundo lugar, segunda lição que a gente tira aqui dessa oração de Ana. Ana reconhece a vitória de Deus sobre os seus inimigos. Quem vai vencer os inimigos de Ana não é Ana, mas é o Deus que ela serve. Ana reconhece que a vitória de Deus, Ana reconhece a vitória de Deus sobre os seus inimigos. Vamos lá, versículo 1, na parte B ela diz assim: a minha boca se ri dos meus inimigos, porque me alegro na tua salvação, no seu livramento. No versículo 3 ela repete, ela diz assim: não multipliquem palavras de orgulho, que não saiam palavras arrogantes da boca de vocês, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e Ele pesa na sua balança todos os feitos das pessoas. No versículo de número 4 e 5, o arco dos fortes é quebrado. Olha que expressão linda. O arco dos fortes é quebrado, porém os fracos são revestidos de força. Que coisa linda. E no 5, os que antes estavam fartos, hoje trabalham pela comida, mas os que andam famintos, famintos, não têm mais fome. Até a mulher estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. Quer mais? Versículo 9: Ele guarda os pés dos seus santos, mas os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Versículo 10: o Senhor destrói os seus inimigos, dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Esse versículo aqui é messiânico, a falar de Jesus. Então Ana, ela não está dirigindo as suas palavras apenas para falar da sua rival, mas ela está falando de todos os inimigos do povo de Deus. Que Deus é aquele que exalta o seu povo, né? Ela foi humilhada, mas Deus a exaltou. Ele fala no versículo 10 de todos os inimigos de Deus. Né? Deus, eu acho linda essa expressão que ela chama Deus de minha rocha. Que vê qual versículo que ela fala aqui no versículo 2: não há rocha como o nosso Deus.
Por que você pode confiar em Deus diante de qualquer conspiração, gente que quer puxar o seu tapete, gente que quer colocar você para trás? Porque Deus é a sua rocha. Amém? Deus é a sua rocha. Por que ela usa essa figura de rocha, irmãos? Qual que é a comparação que existe entre Deus e rocha? Firmeza. A rocha é uma coisa imóvel, não é? Pode acontecer que for, a rocha fica firme no lugar. Deus é incomparável. Igual Ele, da categoria dele só existe Ele, não existe outro igual. A igreja muitas vezes ensina que o oposto de Deus é o diabo. Sabe que é errado isso? Não, né, irmão? O oposto de Deus não é o diabo. Eu vou te provar por que não. Porque Deus é criador, o diabo é criatura. Deus não tem um equivalente contrário. O contrário de Deus é nada. Deus olha para um lado, não tem Deus. Ele olha para o outro lado, não tem Deus. O diabo é inferior a Deus, é uma criação de Deus. Então o contrário de Deus é nada. O pessoal exalta o diabo como se ele fosse o equivalente, o yin yang, né? O oposto de Deus. Ele diz: antes de mim nenhum Deus se formou, depois de mim nenhum outro haverá. O contrário de Deus é o nada. Ele é o único. Da espécie, da categoria dele, Ele é único. Não existe outro. Maravilha isso. E Ele é a nossa rocha. Como o irmão falou, a rocha é uma coisa imóvel. Em outras palavras, você pode colocar em Deus todas as suas esperanças, porque Ele não muda. Se você coloca a tua confiança no homem, ele pode te decepcionar. Se você coloca a tua esperança no dinheiro, ele pode faltar. Se você coloca a tua esperança em qualquer situação, essa situação pode falhar. Ou não? A irmã tem tempo de vida suficiente para lembrar da época do Collor, né? O Collor ganhou. Sabe o que ele fez? Trancou a poupança de todo mundo. Ninguém podia resgatar o que estava na poupança. Muita gente quebrou, muita gente faliu. Lembra disso, irmão? Tinha que entrar na justiça. Meu pai é advogado. Quantos clientes ele entrou na justiça para liberar o dinheiro? Gente que precisava do dinheiro que estava na poupança. Então, quando a gente confia no homem, a gente se decepciona. Mas Deus é uma rocha que nós podemos depositar as nossas esperanças. Amém? Glória a Deus. Nós não prevalecemos pela nossa força, mas nós prevalecemos pelo Senhor. Deus é a nossa rocha, o nosso escudo. Então, você não precisa temer o que o homem pensa em fazer contra a tua vida. Porque nós temos um Deus que nos defende, nós temos um Deus que é por nós. O Senhor diz lá em Romanos, primeiro ele diz assim: orai pelos que vos perseguem, bendizei os que vos maldizem. E ele diz assim que minha é a vingança, dar lugar à ira, minha é a vingança, eu retribuirei. É Deus quem vai esfregar a cara dos inimigos. É Deus que faz o inimigo cair por terra. Então não deixa o teu coração ficar azedo, não. Não fica com o teu coração magoado, porque é Deus quem saia na tua defesa. É Deus quem te defende, é Deus quem é por nós, amém? Ou você se justifica, ou Deus justifica você. O que você prefere? Você se defender ou Deus defender você? Deixa o Senhor nos defender. Que lindo. Só faltou a forca, né, irmão?
Lembrei da história do Rabã, só faltou a forca para o cara se matar. Há 30 dias em casa já está bom para ele pensar um pouco da vida. Você entende? Quando o homem tenta, não prevalece contra o Senhor. E por último, para a gente terminar aqui, Ana canta a respeito de uma coisa muito importante também, que Deus é aquele que vira as coisas de cabeça para baixo para cumprir os propósitos dele. Deus dá nó, Deus vira as coisas de cabeça para baixo. Deus é especialista em confundir os homens, aleluia. Gente, por isso que com Deus, matemática humana não dá. 1 mais 1 na matemática de Deus nunca vai ser 2. 1 mais 1 pode ser 9. 9 mais 1 pode ser 5. Não tem como você... Deus trabalha, Ele tem o próprio cálculo dele, Ele tem a própria tabuada dele. Aleluia. Nós não tínhamos condição de pagar o aluguel dessa igreja, não tínhamos entrada para pagar o aluguel aqui e pagar a rescisão do contrato. Terminamos de pagar a rescisão do contrato. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Nós tínhamos o dinheiro? Não, mas nós temos um Deus que Ele tem os seus cálculos e Ele usa quem Ele quer para cumprir os seus propósitos. Aleluia. Esse é o Deus que nós servimos. Vale a pena servir a Deus ou não? Ou você quer servir Baal? É o que Elias falou, né? Escolham o que vocês querem, Deus ou Baal. Eu já escolhi. O Josué falou, eu e a minha casa. Aleluia. Olha o versículo 5, a inversão. Ela dá 3 exemplos aqui de inversão. Versículo 5. Os que antes estavam fartos, o que está acontecendo com eles agora? Não tem o que comer. Tem que trabalhar pela comida. Mas os que andavam famintos, o que aconteceu com eles? Não tem fome. A mulher estéril é mãe de 7. E aqui era mãe, ficou estéril. Outra inversão. Versículo 8. O que ele faz? Ele pega o pobre do monturo, do monte de lixo, e faz ele se assentar entre os príncipes do seu povo, para herdar o trono de glória. Não é isso que Deus fez com Davi, que nós veremos lá na frente. Deus pegou um pastorzinho de ovelha e fez dele o príncipe de Israel, o rei de Israel. Então Ana está cantando aqui sobre essa característica de Deus, que Deus é um Deus que, para realizar os seus propósitos, Ele muitas vezes vira tudo de cabeça para baixo. Não tem lógica com Deus. Você não tem como colocar Deus numa caixinha. Eu estudo teologia pra caramba, fico lendo livros e livros, mas quando eu fecho um livro eu falo, Deus, o Senhor pode fazer tudo do jeito que o Senhor quiser. Isso aqui é tudo coisa que a gente como homem tenta entender, a gente tenta equacionar, a gente tenta falar sobre os atributos de Deus, sobre a incognoscibilidade de Deus, a imutabilidade de Deus. Mas quer saber de uma coisa? O Senhor faz como o Senhor quiser, porque o Senhor é Deus. O Senhor não está preso dentro de um livro, o Senhor pode extrapolar a hora que quiser. O milagre é um acontecimento que não tem explicação humana, foge daquilo que é humano, e nós cremos num Deus de milagre, um Deus que, para cumprir o propósito dele, Ele coloca tudo de cabeça para baixo. Porque olha que interessante, esse filho,
Olha como que Deus coloca tudo de cabeça para baixo, gente. A mulher é estéril, certo? Ana é estéril. Ana pede um filho. Deus dá um filho. Mas Deus não dá um filho. Deus deu para Ana o filho. O filho vai ser profeta de Deus na nação de Israel. Esse homem vai entrar pelas portas dos palácios, esse homem vai entrar pelas cidades, trazendo juízo, trazendo autoridade, trazendo a direção e o confronto de Deus para a vida da nação de Israel. Esse homem ainda pequenininho, ali no templo, morando ali com o profeta, com o sacerdote Eli, de noite ouviu por 3 vezes, 4 vezes, dizendo: Samuel, Samuel. E ele vai lá na cama do velho e ele diz: Samuel, você está me chamando? Não estou, Samuel. Vai deitar, Samuel. E ele volta a deitar. De novo ele ouve aquela voz dizendo: Samuel. Ele volta. Depois de 3 vezes, o velho, gagá, cego, sem percepção espiritual ainda de Deus, mas ele fala para ele: da próxima vez que você ouvir a voz te chamar, porque Deus estava adestrando, Deus estava treinando o ouvido espiritual de Samuel. E ele disse para ele assim: da próxima vez que você ouvir te chamar, diz assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Esse menino é o menino, vai ser a pessoa, o rapaz, o homem que Deus vai levantar como voz profética. Porque a Bíblia diz, vocês lembram o finalzinho do livro de Ruth, o livro de Juízes, vai dizer que era um tempo em que os homens onde a voz de Deus era rara ou escassa entre o povo, por causa do pecado. Quando é que Deus para de falar com você? Quando você fica vivendo no pecado. Quando você dá mais lugar ao pecado do que a Deus, Deus não vai falar com você. Deus se cala quando a gente se entrega ao pecado. Então é um momento de esterilidade na vida de Israel. Mas Deus vai levantar um homem chamado Samuel, aquele que vai ouvir a voz de Deus e que vai chegar na casa de Eli, vai confrontar o pecado da casa de Eli e vai ser a voz de Deus no meio do seu povo. Amém? Então que nós possamos entender que Deus usa as coisas improváveis. Deus usa as coisas inimagináveis. A Bíblia diz: assim como o céu está distante da terra, assim são os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Os meus pensamentos são mais altos que os seus. E os meus, aleluia, estou sentindo a presença de Deus aqui. E os meus caminhos são mais altos do que os seus. Não limite o poder de Deus. Não limite os caminhos do Senhor. Abra o seu coração nessa noite para o novo de Deus. Se você tiver que trazer a sua caixinha limitada, coloque a sua caixinha diante de Deus e saia daqui hoje com um planeta, um universo diante do nosso Deus, um multiverso. Aliás, hoje nem se fala mais em universo, né? Hoje os caras estão falando de multiversos, são múltiplos universos. Esse é o nosso Deus. Ele não é um Deus de uma nota só, Ele é um Deus de muitas possibilidades. Confia no Senhor, descansa no Senhor, coloca toda aflição que tiver no teu coração, porque você serve ao Deus de Ana. Ele é o mesmo Deus que está aqui hoje à noite, é o Deus que nós servimos, o Deus de Samuel. O livro de Atos não tem amém, porque Deus ainda está no livro de Atos. Nós ainda somos a igreja de Atos dos Apóstolos, nós ainda somos a continuidade da igreja de Jesus Cristo. Com todos os erros e imperfeições, nós ainda somos a noiva do Cordeiro. Ele está, nos purificando pelo lavar da palavra, como nós vimos em Efésios 5, 25 e 26, que Ele está lavando
porque Ele vai apresentar diante dele uma noiva sem ruga e sem mácula, que está sendo lavada hoje à noite pela palavra. Glória a Deus. Deixe o Senhor direcionar a tua vida. Sabe, irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. O crente menino, ele fica ouvindo aqui, ouve ali, e a pessoa principal, grave isso que eu vou falar, amor, para você postar isso aí. O crente menino imaturo, ele ouve o Zé, ele ouve o Pedro, e quem é mais importante ele não ouve Deus. Aí fica indo pela conversa de um, pela conversa de outro, vai atrás daqui, vai atrás dali, porque ele está atrás, mas o principal ele não está ouvindo, ele não está deixando Deus direcionar o seu caminho. Você tem que entregar o seu caminho ao Senhor, e você tem que deixar Deus direcionar os teus pés. Nós estamos vivendo num tempo de crentes sem raízes. Essa semana mesmo a gente estava conversando com uma pessoa. Pessoa não tem uma igreja, frequenta 10 igrejas. Que raio de crente é esse? Que diabo de crente é esse? Não, segunda eu vou na Vitória, não sei o que, na terça eu vou no Milagre, não sei o que, na quarta eu vou não sei o que lá, na quinta não sei o que. Deus quer colocar um pastor para cuidar da sua vida. Deus está falando através do púlpito dessa igreja aqui. Deus está falando aqui que você precisa ter raiz, que você precisa ter chão, fundamento, que se Deus tiver que te abençoar, Ele vai te abençoar onde você está. Você não precisa correr atrás da bênção, é a bênção que vai correr atrás de você. Você precisa ser, como minha esposa veio falando no carro, o texto de Isaías, você tem que ser um carvalho de justiça plantado pelo Senhor. Plante as suas raízes, finde os seus pés no Evangelho, e é Deus quem vai mudar as suas circunstâncias. Não é você correndo atrás da onda, é Deus mudando as suas circunstâncias. A gente tem que aprender a ser assim. Se Deus quiser fazer alguma coisa, Ele sabe onde eu moro, na rua 13, Ele sabe onde me encontrar, Ele manda quem Ele quiser, Ele me alcança. São as bênçãos de Deus que vão te alcançar. Não é você que vai ficar sassaricando atrás de profeta e de profetada, e seja lá o que for. Glória a Deus. Raiz, seja um crente raiz. Deixa de ser crente Nutella. Seja crente raiz, seja crente como os crentes de antigamente eram. Você via aquela irmãzinha, nascia, crescia, morria é lógico, às vezes a circunstância muda, mas são pessoas que têm raiz. Quantos anos você ficou na igreja que você estava, irmão? 14 anos, 20 anos, né? Você falou? Quanto tempo? 12. É uma crentalhada que não para igreja nenhuma, um vai daqui, muda para lá e não sei o que, está sempre atrás de uma novidade, ou não é, Cris? Pelo amor de Deus, enfia seus pés num lugar e deixa Deus te abençoar, porque Deus vai te abençoar, Deus vai te corrigir, Ele vai te disciplinar, Ele vai operar uma obra na sua vida. Deus quer escrever uma história, mas a gente tem que entender que temos que estar no lugar onde a bênção de Deus possa nos alcançar, amém? Amém. Precisamos fincar os nossos pés, e é o que a Ana falou aqui, ó. Deus vai mudar, Ele inverte todas as coisas para fazer. Olha que coisa que o irmão testemunhou aqui, isso é muito forte, irmãos. O cara está subindo para uma sala que ninguém nunca vai, só a diretoria. Pensou, hoje vai ser uma justa causa, hoje eu vou ser mandado embora. Fica trabalhando às vezes até depois do expediente. Aí o cara, o chefe do departamento dele diz: você vai ser promovido e vai ser mandado embora, eu vou te mandar embora. Mas Deus está vendo pela câmera. Deus está vendo. E aquilo que o homem envergonhou ele no privado, Deus exaltou ele na frente de todo mundo. Olha, sabe que Deus mudou?
E eu nem sabia, a gente não combinou a minha pregação com o teu testemunho, mas Deus preparou, porque Ele está falando com você aqui hoje à noite. Fica onde você está, planta a tua raiz, porque a bênção vai chegar aí onde você está. Entendeu o recado? Esse é o recado de Deus para você. Assim diz o Senhor, em nome de Jesus. Fique em pé comigo na presença do Senhor. Aleluia, aleluia. Glória a Jesus. Curva a sua cabeça, vamos orar.